Meus irmãos, presta atenção nesse testemunho. Cheguei lá, começou a fazer ultrassom. O Espírito Santo fala comigo. Aquele mesmo Espírito que falou comigo lá em casa, cozinhando. Ele falou comigo, filha, eu estou no controle, se acalma. Na hora que ele falou isso, mano, veio um gelo, assim, ó, dos fios do meu cabelo até meus pés. Ali você sentiu, né? Tem algum problema? Tem alguma coisa. E aí eu segurei na mão do meu esposo e eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo, tem alguma coisa errada. Aí meu esposo falou, não tem não. Eu falei, tem. Que ele não me deixa enganar. Tem. Aí a enfermeira passando, foi uns 30 minutos e ela fazendo esse sinal de não. Chamou a médica. A médica responsável pela clínica. A médica olhou. E aí ela falou assim, então, amanhã você vem para tirar o feto. Nem me chamou de filho, falou feto. Aí meu esposo já deu um pulo, falei, não, tá perfeito meu filho, eu acabei de chegar do Brasil, tem 2 semanas, eu só vim para saber se é menino ou menino. Como assim eu vou tirar um feto? É o meu filho. Não, amanhã você vem para tirar o feto. Ele não tem cérebro e não tem crânio. Ele é totalmente anencéfalo com ausência do crânio. Aí meu esposo, o que é isso? Peraí, deixa eu jogar lá em 3D, 4D para você. Inclusive, eu posso deixar as fotos para a irmã colocar, mostrar lá depois. Quero sim. E 4D. Na hora que colocou em 4D, mostrou o ultrassom do corpo perfeitinho. Na hora que chegou daqui até aqui, irmã, uma sombra preta. Você não via nada. Então, a construção óssea só vinha até aqui. Mal tinha sobrancelha. Então, daqui até a nuca, tudo aberto. E a médica falou, como que um bebê desse vai sobreviver? Vai nascer morto, ele pode morrer a qualquer hora. Você está com a gestação de alto risco, porque você pode morrer a qualquer hora. Então, amanhã você vem para tirar o feto, porque a lei da Flórida, que você pode abortar, e graças a Deus que esse ano mudou, que o governador mudou, conseguiu para 15 semanas, é 24 semanas. Se você está com 24 semanas e quer abortar, é para outro estado depois. Então, amanhã é seu último dia. Amanhã você vem para tirar o feto. Não, eu sou contra aborto, né? Minha irmã, olha o tanto que Satanás ele é sujo. Da mesma forma que Deus prepara o caminho para você, Satanás está vendo, ele vai usar pessoas, situações para atrapalhar esse caminho. É isso que ele faz. E aí a médica virou e falou assim, olha, não preocupa não, tira que depois você vai ter mais. Eu não falava inglês. Na época, nem raio nem bairro eu sabia. E como foi seu emocional naquela hora? Irmã, eu fiquei em estado de choque. Que eu creio que foi a permissão do Senhor. Um estado de choque assim. Eu chorava, mas... Sabe quando você fica muito nervosa? Você não consegue raciocinar? Então, eu chorava, mas eu não conseguia me raciocinar. E aí chegou uma enfermeira, eu preciso tirar seu sangue. E furaram, irmã, de tudo qualquer tipo que eu posso imaginar. A minha adrenalina estava tão forte que se cortasse meu pulso não saía sangue. Então, o sangue, ele circula tão rápido que você não consegue sugar ele. E aí, a enfermeira falou um espanhol, quase um português, um portunhol mesmo, bem claro. Eu já abortei. Tira. Não tem problema não, você vai ficar bem. A voz do inimigo, né? Ela falou. As mesmas palavras que ela disse para mim, veio uma outra enfermeira e falou para mim. Aquilo foi um estralo. Eu falei, mas peraí. A enfermeira saiu, voltou e falou. A outra veio e falou mesmo. Tem coisa errada aqui. Aí o Espírito Santo falou. Eu estou com você. Não se esmoreça. Aleluia. Aquilo ali, Deus me deu autoridade. Chegou a médica. Amanhã a gente já pode marcar para você voltar. E para voltar, eu falei, não. Deus me deu. Deus que vai tirar. Chegou um irmão Alessandro. Tinha um filho de 10 meses na época. E aí ele chegou no meu esposo e falou assim, irmão, eu não acredito em Deus. Aí meu esposo, sim, eu tenho fé, Deus já fez milagres na minha vida. Então por que ele não pode fazer mais um? Aquilo ali, minha irmã, foi a confirmação. Vamos lutar. Não vamos esmorecer. Aleluia, glória a Deus.
Aí, quando a gente tomou a decisão de que nós não íamos fazer o aborto, né? Íamos prosseguir com a gestação. Aí que eu falo que quando você está firmado em Cristo, a sua fé está firmada nele. Você não vai dar moral porque que os outros pensam. Dia que eu fui dar entrada no hospital, a médica que sempre falou para mim abortar, me chamou de louca, falou que o neném não mexia. Falou, eu vou fazer o último exame em você antes de você ir pro hospital. Eu falei, tá bom. Cheguei nas 39 semanas, irmã, direitinho. Deus me fez segurar direitinho, assim. Aí ela pôs a mão na minha barriga para fazer o exame. Samuel chutou na mão dela. Na hora que ela sentiu que ele chutou, ela fez assim. Que é isso? Aí meu esposo, né, que é zoado, ele falou assim, adivinha? Ela falou, não, ele não chutou. Aí eu falei pra ela, ele chuta. Eu falei que ele chuta muito. Aí ela já ficou com aquele negócio na cabeça. É impossível que esse menino tá chutando, não tem condição. Me levaram pro hospital. Aqui nos Estados Unidos, eles não fazem de imediato uma cesárea. Não, eles tentam até o último, né? Até o último, assim, o parto normal. Minha irmã, eu fiquei 3 dias sem comer, só chupando gelo, para ver se eu entrava em trabalho de parto. Mas no seu caso, eles deveriam ter feito, né? Porque o bebê, né, não tinha, né? Eu poderia ter solicitado, mas ninguém sabia me instruir para isso. Então, eu fiquei nas mãos dos médicos ali naquela situação. E aí, me deixaram só chupando gelo. Então, imagina a fraqueza que eu fiquei 3 dias sem comer, sem beber água, só chupando gelo. Que eu não podia nem beber nada de água. Aí, chega uma médica, sem falar nada para mim, estourou minha bolsa. No que estourou minha bolsa, minha irmã, eu tive convulsão. Início de pré-eclâmpsia. Minha irmã, eu nunca vi tanta gente na minha vida. E eu só olhava pro meu esposo e falei assim, agora eu vou. Era tanta dor, mano. Era tanta dor que eu não... A dor é tão forte que você chega ao ponto que você não sente mais o seu corpo. Eu tremia tanto, que quando a médica viu o que ela fez, porque só tava ela no quarto, tinha só uma enfermeira, essa mulher gritou, emergência, emergência, tudo qualquer canto no hospital do São Mércio, todo mundo escutava. Veio uma comissão médica de uma vez, assim, umas 30 pessoas naquele quarto. Me viu, eu tendo já a pré-eclâmpsia, né, a convulsão, me encaminharam, puxaram meu esposo para outro canto, já chamaram o médico plantonista, e quem era o médico plantonista? O médico que falou que não ia fazer meu parto. Olha só, teve que fazer. Ele chegou no meu esposo e falou assim, olha, eu tenho 1 minuto para conversar com você, porque o outro minuto eu tenho que tirar o bebê da sua esposa. Que ela tá morrendo e o menino também. 80% de chance da sua esposa falecer. O seu filho já nasce morto. E se ela sobreviver, ela nunca mais vai ter filho, porque, infelizmente, o útero dela não vai ser... vai ser cuidado, porque ele tem que cortar, porque quando você corta, é devagarzinho a 7 camadas. Ele veio com a bisturi maior, só assim, ó, de uma vez. Quando o médico cortou, o meu esposo já estava do meu lado, assim, eu já estava desfalecendo, não estava nem... Sabe, quando você não vê o que está acontecendo, que eu estava no meu extremo mesmo. Meu esposo estava do meu lado e ele só orando. De repente, Samuel nasce, chorando, mas chorando de um jeito tão escandaloso. Mas minha irmã, até aqui aberto, sem cérebro, sem nada. Você via dentro da cabeça. Não dá para imaginar, contar, como se fosse um caminhão passar em cima da cabeça de alguém e ficar tudo esmagado. Não tem mais, não tem nada. Ainda não tinha esse cocão, então era flat, liso, né? Reto. E aí o médico olhou já meio estranho. Que o bebê não era para nascer, nasceu, você estava viva ali, já era um milagre, né? Milagre. E neném nasceu gritando, chorando. Peraí, não tem cérebro. Aí já começou, eles assim, sabe? Tem umas luzinhas, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Deus vai além da medicina. Totalmente. E aí começou algo assim sobrenatural. E aí o médico, sem entender, chamou meu esposo e falou assim, você quer o bebê? Aí meu esposo já pulou pra trás. Até meu filho, eu quero ver sim. E aí quando meu esposo foi ver, eles... propositadamente, eles colocaram a cabeça do meu filho, pro meu esposo ver primeiro. Então, meu esposo não viu os pezinhos primeiro.
Meu esposo viu dentro da cabeça primeiro, para dar aquele choque assim. Porque tem muitos pais que já recusam, né? E aí meu esposo olhou e falou assim, não, meu filho, deixa eu pegar. Meu esposo pegou, levou lá para mim ver. Eu olhei para ele, eu falei, Deus, seja louvado. Agora faz, Deus, o teu propósito. Se cumpra. Amém. E ele era perfeito, assim, só E, a irmã, vai mostrar ali, mas deixa eu mostrar aqui para a irmã, que a irmã vai ficar assustada. Samuel, ele nasceu com 54 centímetros de tamanho, só que sem aqui. Só que ele era extremamente gordinho, muito gordinho. A irmã não vai acreditar. Tinha acabado de nascer, acabado de nascer. Oh, coisa linda. A gente vai mostrar no vídeo, tá, pessoal? Né? Quando eu fui ver o Samuel no outro dia, veio uma enfermeira ao meu encontro com a cara desse tamanho de tanto chorar à noite, porque ela que ficou responsável de limpar ele, cuidar e pôr a touquinha, né? E ela veio assim, no meu encontro, assim, desesperada. Mãe, eu preciso conversar com você. Era uma hispana. Chorando. Eu falei assim, Samuel morreu? Já fui logo perguntar Samuel. Não. Ele tá bem. À medida do possível, ele está. E quando eu olhei, assim, no finalzinho do corredor, Samuelzinho ficava do lado esquerdo, assim, bem no cantinho. Ela chegou, me pôs assim na cadeira, que eu fui na cadeira, né, de rodas. Ela sentou do meu lado, eu falei, o que foi? Ela, mãe, eu que fiquei responsável por drenar a cabeça do seu filho e limpar a cabeça dele. Só que à medida que eu estava limpando a cabeça do seu filho, atrás da minha mão, crescia uma película que fechou a cabeça do seu filho. Aleluia. O seu filho não tem dreno. Fechou. Selou. Eu vi com os meus olhos. Sabe quando você machuca e cria uma casquinha? Então, Deus criou instantânea. À medida que ela foi limpando a cabeça, Deus foi criando uma película transparente que selou a cabeça do Samuel. Selou. E aí ela falou assim que quando ela tocava nele, ela sentia algo que ela não sabia o que era, que ela só queria chorar, mas ela não sentia tristeza. Aí eu falei assim, você está sentindo a graça de Deus na sua vida. Você está sentindo o poder do Espírito Santo. Aleluia. É tanto contentamento que você chora de emoção, mas é uma alegria que você não consegue explicar. Ela, exatamente isso. E ninguém sabe explicar. Eu falei, ninguém vai te explicar. Só quem vive é que sente o que você está sentindo. E aí ela ficou tão assim chocada que ela comprou uma touquinha para o Samuel, uma touquinha colorida, comprou uma mantinha. Ela falou, você aceita? Eu falei, claro, pode deixar nele aí, coisa mais linda. Eu vou cuidar do seu filho aqui como se fosse meu. Aleluia. Dos 3 dias que ele ficou dentro da UTI ali, ela não saía. Ela não saiu para casa, nada. Ela ficava o tempo todo ali. Deus preparou aquela mulher para ficar com ela. Só que eu vi que o preparar de Deus estava tão profundo, que a irmã vai entender o preparar de Deus mais profundo ainda. Por isso que essa mulher ficou mais em estado de choque. Quando o bebê nasce, ele costuma perder peso, né? Vai inchadinho, vai murchando. O Samuel, pelo fato de ele não ter o cérebro, não nasceu com o cérebro, ele não podia se alimentar. Óbvio, o cérebro que faz, né, a gente comer e tal. Então ele não se alimentou. O médico falou, olha, a gente não pode dar fórmula para ele, não pode dar nada de leite para ele, porque ele vai morrer. Vai tomar, vai engasgar e vai morrer. E quando ele nasceu, o médico falou assim pra gente, 3 horas no máximo que ele vai sobreviver, enjoy, aproveita. Eles deram um tempo. Deram um tempo de 3 horas para ele. Passou as 3 horas, o Samuel continuou vivo. Aí o médico chega em mim no suéte e fala assim, olha, tá vivo, a gente não sabe por quê. 3 dias que um bebê aguenta ficar vivo sem comer. Então, se ele não morrer disso, morrer daquilo, ele vai morrer de fome, porque a gente não pode dar comida para ele. E eu fui pro quarto, eu fui orar e eu falei, Senhor, meu filho não tá comendo, mas alimenta ele. Alimenta meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Minha irmã, olha, Deus faz loucura.
O meu filho, ao invés de perder peso, ele ganhou. Aleluia, glória a Deus. Ele ganhou peso. Glória a Deus. Chegou ao ponto, no terceiro dia, um médico chegar e falar, nós não sabemos por quê. Eu amo quando eles falam isso. Nós não sabemos por quê, mas tá vivo. Ia viver 3 horas, já era o terceiro dia. Terceiro dia. E ele falou assim, nós também não sabemos por quê. Tá engordando. Aleluia. Aí eu falei, tá, e agora então nós vamos pra casa? Ele, não, vocês não podem ir pra casa. Mas ele também não pode ficar aqui, porque tá bem. Ele tá sobrevivendo. Então, aqui, ele tinha aparelhos para monitorar ele. Ele não tinha aparelhos para fazer ele respirar, para fazer nada. Tava tudo perfeito. Fôlego de vida estava na vida do Samuel. Fôlego de vida que Deus dá, estava na vida dele. Deus literalmente mostrou, não precisa de cérebro para sobreviver. Precisa do meu fôlego para sobreviver. Glória a Deus. É isso. E ali eu comecei a entender o propósito de Deus era tão profundo que não somente as pessoas que viam ele, mas as pessoas que tocavam nele sentiam o fôlego de vida de Deus. Irmã, foi um privilégio eu ter meu filho. Foi um privilégio. E aí, quando o nosso filho veio no terceiro dia, o médico falou para mim, para ele, não pode ir para casa, vocês vão para o hospice. Aí meu esposo, o que é o hospice? Um lugar que você espera a morte. Vocês vão lá, vão esperar a morte, porque não tem nada o que fazer. Chegamos no hospice, fomos levados, que fica aqui na Palmeira, em Boca Raton. Era de West Palm Beach para cá, fomos de ambulância. Entramos na ambulância, o médico estava o tempo todo assim, eu carregando o Samuel no colo. E eu olhava, ele dava cada sorriso, minha irmã. Eu vou deixar as fotinhas todinhas para vocês mostrar. Ele sorria de um jeito assim, tão genuíno, tão lindo. O sorriso assim, tô no controle, calma. Tô aqui, ó, tô bem. Deus tá cuidando de mim. Aí entramos no hospice. Na hora que eu pus o peito pro Samuel, minha irmã, ele mamou igual um bezerro. Essa médica olhou assim. Ele não tá mamando não, né? Eu falei, sim, ele tá mamando. Não, ele não tá mamando. Ele não tem como mamar. Eu acabei de fazer o curativo dele, não tem cérebro. Não, ele tá mamando. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas no quarto, enfermeiras, as amigas, né, que estavam me ajudando ali. A documentação, na tradução e tal. E aí essa médica olhando, e o Samuel mamando. E eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu dava a mamar, levantando a mão pro alto. E chorava, e falava em línguas. E chorava. O Espírito Santo assim, ó, pairou naquele lugar de um jeito que todo mundo começou a sentir a presença de Deus e chorar. Todo mundo começou a chorar. A médica, olhando aquela situação, ela sentiu algo dentro dela e começou a chorar, aquela médica. Aleluia. Começou a chorar e eu só tava com a mão pro alto assim, orando a Deus. E aí de repente ele fez assim com a perninha, fez xixi e cocô. Aí eu pus a mão e falei assim, doutora, ele fez xixi e cocô. Ela falou, não fez não. Eu falei, fez. Aí ela pegou, pôs ele para arrotar, ele arrotou. E pôs no... Eles pegaram até um bercinho para ele, pôs ali. O que pôs ali, ela foi trocar, viu que ele tinha feito xixi e cocô. Essa médica desabou. Chorava. Trocava o Samuel chorando. Trocou o Samuel e eu tava no óleo mesmo, assim, chorando na presença do Senhor. E aí essa médica entregou o Samuel no meu colo e ela falou assim, olha, deixa eu falar algo aqui pra vocês. Eu não acredito em Deus, não. Não acredito em Deus, não. Sabe por quê? Eu dou com morte aqui todo dia. Todo dia morre gente aqui. Eu vou acreditar em Deus. Só que agora eu vi Deus através da glória. Irmão, aquilo ali, a Bíblia fala, uma alma vale mais de qualquer tesouro dessa terra. Num dia, recebemos a visita de um pastor e duas missionárias lá no hospice. Chegaram na recepção e falou, então, eu sonhei com um bebê. Aqui tem um bebê? Aí a moça, sim. É de brasileiro? Pastor, é de brasileiro.
Aí pastor, tem um mistério aqui. Deus deu o sonho, pastor, que tinha um bebê lá dentro do hospice, era de brasileiro, e ele precisava visitar. Meu Deus. Deus começou a criar conexões. Deus começou a dar sonhos, Deus começou a dar visões. Deus começou a criar situações para que as pessoas vissem o poder Milagre de Deus. Aleluia, glória a vivo Deus. ali, naquele momento. Aí, o irmão estava assim, fora do portal, né, da porta, cumprimentou meu esposo. Ó, sou pastor fulano de tal, esse aqui é a missionária tal, esse aqui é a outra. Não, vem nos visitar, vem conhecer o bebê aqui no Lago do Senhor. Aí eu estava sentada assim na cadeira com ele. E aí passou, atravessou a porta. No que atravessou a porta, já começou a rodopiar, falar em línguas. Ficou assim, o poder de Deus foi tão forte naquele quarto, minha irmã, mas tão forte, que o pastor falou assim, olha, eu não vejo telhado nesse lugar. Aleluia, eu vejo o céu. Eu não sei o que tem aqui dentro, mas eu sei que a força de Deus está tão forte, tão forte, tão forte nesse ambiente aqui, que eu não consigo parar de glorificar o Senhor. E aí chegou a enfermeira, tá tudo bem aí, porque a gente é escandaloso, né? Acaba sendo escandaloso um pouco assim. Eu disse, não, são meus irmãos aqui, crentes e tal. Ela, não, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem. E aí a gente vê a manifestação e a glória de Deus. Daquele hospice tinha uma cozinheira, a cozinheira-chefe. Ela não ia nos quartos, ela só ia no meu quarto. Sentava e começava a olhar para o Samuel. Olhava o Samuel, olhava o Samuel, olhava o Samuel. Chorava assim, mas disfarçava. E a gente conversava com ela, sempre muito feliz. A gente agradecendo, olha, irmã, Maria, olha, tanto que Deus é maravilhoso. Olha, meu filho tá assim, olha que privilégio. E a gente sempre falava com alegria para ela. E aí ela falou assim, como você quer sua comida assim? Eu falei, não, do jeitinho que você quiser, tá bom. Ela fazia e levava para mim. Cuidado de Deus. Mas o trabalhar de Deus na vida dela ali era muito forte. Essa mulher, depois de toda a situação que aconteceu, eu vou continuar o testemunho, ela ligou pro meu esposo. A gente acabou tendo uma amizade. Ela ligou pro meu esposo, a hispana. E aí ela falou, sabe por que eu entrava no quarto e ficava lá com vocês? Aí meu esposo, não, a gente não sabe um pouco, mas a gente gostava da sua companhia lá. Eu falei, não, eu também gostava da companhia de vocês. Só que eu colocava Deus contra a parede. E vocês não. Vocês não questionavam Deus. Seu filho estava ali morrendo. Vocês estavam só glorificando ao Senhor, o tempo todo falando de Deus, o tempo todo felizes. A morte estava ali, vocês estavam felizes. Por que eu ficava ali? Porque eu ficava questionando a Deus. Por que Deus permitiu vir um câncer na minha vida? Eu estava passando um câncer ali. E vocês não sabiam que eu estava com câncer. E eu ia naquele quarto para perguntar a Deus por que eu estava com câncer. E quando eu chegava lá, vocês traziam bálsamo na minha vida. E hoje eu estou ligando para vocês que eu estou curada. Glória a Deus. Eu não tenho mais o câncer. Oh, Deus. O agir de Deus foi tão sobrenatural, minha mãe. Eu falo assim para Deus, Deus, se Deus falava assim, perguntasse para mim, escolha um momento da sua vida e volte nele por 10 minutos. Eu queria estar no hospice. Foi difícil? Foi. Mas eu queria estar no hospice num momento mais difícil ainda, que é o que eu vou compartilhar agora. No 8º dia de vida do Samuel, até então estava tudo perfeito. Já tinha ido pro 8º dia. 8º dia. Olha Deus. 8º dia. Fizeram o curativo dele do dia, que ele fazia 2 vezes. Era mais ou menos 7 horas da noite. Meu esposo estava despedindo de um amigo nosso lá na recepção. O Arthur, da cama, o Arthurzinho tinha 5 anos, começou a pular na cama e falar, Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Uau. E eu, sempre atenta, comecei a observar.
Do nada, eu conversando com ele, ele fazendo um Lego lá, montando Lego, e ele começou a pular e cantava alto. E eu, ai, que lindo. De repente o Samuel dá um grito. Ai, grito muito agudo. No processo do meu parto, que o médico cortou, a minha cesárea ficou aberta, ela não fechou, infelizmente. Então, pelo fato dela não fechar, eu não podia levantar sozinha e nem pegar ele sozinha. Então, eu só tinha que estar sentada com ele e depois ir para a cama. Eu não conseguia ficar com o corpo ereto, porque como estava aberto, eu tinha que ficar assim. Eles não grampearam, não passaram nada? Não tinha como colar, não tinha como fazer nada, minha irmã, ficou aberto. Foi um processo muito doloroso. E aí, Samuel gritou. Eu levantei, olhei para o Samuel, duro e verde, seu coração bater. Peguei ele, chamei meu esposo no corredor. Meu esposo, você não pode estar em pé ainda mais com ele, o que aconteceu? E eu falei, Deus levou Samuel. Aí ele veio correndo. Aí a enfermeira já veio, que ouviu, né? A médica veio, a psicóloga veio, que tudo estava pertinho assim. Veio, coloquei ele no berço. Meu esposo veio naquela situação e as médicas, a enfermeira, tentando nos consolar. Só que eu não conseguia chorar, minha irmã. Era um negócio assim tão... A gente, quando fica na presença de Deus tão forte, o emocional nosso não se abala. Não se abala. Aleluia. E aí eu veio naquela situação, eu falei, Deus, e meu esposo falou assim na mente dele, que essa é a parte que ele conta, que ele fala, Deus, não tem um pastor aqui para orar pro meu filho. Aí o Senhor falou, tem você. Ora. Meu esposo começou a pôs a mão no peito dele assim, pôs a mão no peito assim dele bem forte e falou, Deus, traga fôlego de vida. Deus traga fôlego de vida, só isso. Deus traga fôlego de vida. E eu pus a mão junto com ele, assim, nós começamos a orar e profetizar na vida do meu filho. Deus traga fôlego. Samuel duro, verde. Estava morto, declarado morto. A enfermeira, todo mundo olhando assim, né? Ele não desiste. Irmã, 5 minutos passaram, 4, 5 minutos. Samuel faz... Ai, gritou mais alto. Ressuscitou mesmo. Na hora que a médica, a enfermeira viu aquela cena, pôs a mão na cabeça, eram umas meconas, haitianas. No, my God. No, my God, it's too much for me. E aí saiu gritando no meio do corredor, o bebê ressuscitou. Irmã, todo mundo do hospital inteiro foi lá ver o que estava acontecendo. Chegou lá, o Samuel se acalmou. Ficou normal. Aí a gente pegou, Senhor, o que o Senhor tá querendo fazer, meu Deus? Nossa, emoção a mil aqui, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí, minha irmã, 2 horas depois, outra parada respiratória, Samuel morre. Meu esposo já tava no óleo, eu também falei, Deus, ressuscita. Ele sabia que não era hora. Naquele momento eu sabia que não era a hora, meu esposo sabia que não era a hora. Então Deus fez Samuel ressuscitar mais uma vez. Minha irmã, no 9º dia pro 10º, Samuel morreu e ressuscitou mais de 12 vezes. E o que aconteceu? Um amigo vinha nos visitar, via aquela situação do Samuel ressuscitar, ligava para um, ligava para outro. Não, você tem que ver, o bebê tá ressuscitando aqui. O bebê está ressuscitando. Deus usou a vida de Samuel para minha irmã impactar, um negócio sobrenatural que ninguém... Sabe aquelas histórias que se só vinha na África? Fulano de tal ressuscitou. Lázaro, 4 dias morto e ressuscitou. Sabe, uma coisa assim, tão louco, que as pessoas falam, não, eu preciso que um outro fulano tem que ver isso aqui. Que não tem conexo isso aqui. E aí Deus permitiu o Samuel morrer e ressuscitar mais de 12 vezes. E aí, eram umas 30 pessoas que já estavam no quarto, quase meia-noite. As pessoas não queriam ir embora. Ninguém queria ir embora. Ninguém. Era tanto... Minha irmã,
eu falo para Deus, Deus, permita sentir aquela unção de ambiente mais uma vez. Irmão, nunca mais eu senti. As pessoas nunca mais sentiram. Era tanto poder de Deus. A glória que estava. Era uma glória que as pessoas não conseguiam conversar um com o outro, só conseguiam orar. E aí eu estava deitada na cama, com Samuel no meu colo. O Senhor falou assim, filha, eu não levei o seu filho ainda. Porque uma pessoa precisa ver o seu filho morrer para dar valor no filho que tem. Meu Deus. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, Senhor, traga da minha vida a paz que excede todo entendimento. Pai, eu não preciso de mais nada. Eu preciso de paz. O Senhor vai levar meu filho, então me prepara. Traga paz. Aquele momento, eu sabia que era a hora. Samuel, ele ressuscitou a última vez. E aí meu esposo falou assim, amor, vamos fazer a oração. A oração que Deus quer que nós façamos. E eu não tinha falado para ele que Deus tinha falado comigo. Mas Deus tinha falado com ele. Olha que coisa mais linda que Deus tinha feito. Deus falou para mim, mas eu fiquei comigo. E Deus tinha falado com ele, ele ficou com ele. E ele sabiamente falou assim, amor, vamos orar a Deus para que a vontade dele prevaleça. Não a nossa. A nossa fé é muito grande para que Deus possa, sim, deixar o Samuel viver. Meu esposo até teve um sonho do Samuel grandinho, cabeça chatinha, né, jogando bola e tal. Mas o Senhor mostrou para o meu esposo, quando é a hora, é a hora. A gente não pode questionar a vontade de Deus. E aí meu esposo levantou uma oração, Deus, faça a tua vontade neste lugar. Nós queremos honrar-te, então faça a tua vontade. Meu esposo orou e o amigo nosso abriu a porta. 1h30 da manhã, quase 1h40 da manhã. Abriu a porta, eu olhei para ele. E aí eu falei, vem cá, você tá aqui. Você precisa vir aqui, né? Eu falei, Guinha, vem cá. Ele tinha deixado o filho dele no Brasil de 1 ano, na época. E tava com a esposa lá, sabia se queria voltar e tal, tava mal bagunça, mal confusão. Sentou assim do meu lado. E eu falei, Deus, é a hora, né? Traz paz, pai. Só preciso de paz. E aí eu falei pra ele, Guinha, quando eu falo com você, olha pro meu filho. Pra mim não, olha pra ele. E aí ele já sentiu um negócio diferente. Começou a olhar pro Samuel. O Espírito Santo me tomou e eu falei, Guinha, você vai ver o meu filho morrer pra você dar valor no filho que Deus te deu. Na hora que eu falei, minha irmã, Samuel deu um grito muito forte. E se desfaleceu do meu braço. Aí, naquele momento, eu olhei, eu levantei a mão pro alto e falei, glória a Deus. Se cumpriu o propósito. Entreguei pro meu esposo levantou pro alto e cantou a música do Thales Roberto. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, a gente estava confiando no Senhor. Irmão, aquele momento, eu creio que as pessoas foram mais tocadas pelo Espírito Santo do que quando ele estava vivo. Que a glória de Deus caiu. Você sabe o que é uma pessoa se ajoelhar na frente de todo mundo, pedir perdão para Deus? Você sabe que a pessoa se chorar de arrependimento, sabe aquele dor, aquele choro de angústia, de arrependimento? Teve naquele momento, porque a gente entendeu a vontade de Deus. E aí, eu falo, né, todas as vezes que Deus permite eu contar esse testemunho. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que as pessoas estão ouvindo esse testemunho. Mas eu sei que você que está aqui assistindo, se você precisa se arrepender de algo, se arrependa. O nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não vê o seu passado, Ele te vê agora. Como está o seu coração? Se você precisa ter um encontro com o Senhor, se você precisa arrepender dos seus pecados para ter um encontro com Ele,
para que você tenha uma intimidade com o Senhor, o sobrenatural dele venha sobre a sua vida, faça. Que a coisa mais linda do mundo é você ter intimidade com Deus. A coisa mais linda do mundo, não existe amor maior do que o de Deus. Não existe a paz melhor que vem a paz de Deus. E, mano, naquele momento que eu entreguei meu filho para o meu esposo agradeceu ao Senhor em forma de louvor e colocamos o Samuel ali no berço. Eu senti uma paz muito forte no meu coração. Eu fiz assim com a coberta, levantei e eu falei para todos: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja, glória ao nome do Senhor. Aleluia.